Os sinais de alerta, eles estão relacionados à mudança de comportamento, né, desses adolescentes. Então, situações de isolamento, introspecção, adolescentes que ficam muito recolhidos, utilizando até a internet, né? Então, são casos que devem chamar a atenção, né, dos pais para a possibilidade daí de diálogo, né, e de uma investigação do que pode estar acontecendo. E o alerta que nós colocamos, então, além da atenção, além do acolhimento, né, que esses pais eles possam ter um acolhimento com esses jovens, possam estar questionando, possam estar perguntando a respeito das dificuldades que existem, né, que causem uma proximidade ao invés de um distanciamento. E atenção aos pais sobre esse jogo virtual Baleia Azul também é o nosso assunto de hoje, com o educador e psicólogo Marcos Meyer, mais uma vez aqui conosco. Tudo bem, Marcos? Bom dia. Bom dia, Soler. Bom, além desses alertas aí que a Flávia Adachi, da Saúde Mental, da Secretaria Municipal daqui de Curitiba, fez, que outros sinais você poderia dar e, entre os pontos que ela colocou, quais você enfatizaria? Eu enfatizaria principalmente o conceito de mudança de comportamento. Por exemplo, se o seu filho age sempre do mesmo jeito, sempre de um modo tranquilo e tal, de repente muda totalmente, você percebe que tem alguma coisa errada. Então, use esse faro, esse alerta para ir atrás mesmo, conversar. Agora, nós temos que ter cuidado, Soler, com duas coisas. A primeira delas é não banalizar o sentimento e a dor do adolescente, que é verdadeira. Já surgiu uma banalização na internet a respeito dos 50 passos, das 50 ordens que estão dando aos adolescentes pelo joguinho lá da Baleia Azul. Olha o que está acontecendo. Estão dizendo assim, 50 passos para lavar a louça. Isso, ok, dá para brincar em relação a isso, mas num outro contexto. Você está fazendo com que a dor que esse adolescente está sentindo, que é um momento difícil, é verdade, ele está sofrendo, você faz essa banalização, ele se sente ainda pior e aí pode piorar toda a situação dele. Então, primeira coisa, não banalizar a dor do adolescente porque é real, é verdadeira. E a outra coisa é não julgar os pais. Tem pais tentando acertar e, por tentar acertar, cometem alguns erros. Então, agora a gente diz assim, isso é falta de autoridade dos pais, os pais que estão agindo errado, os pais estão deixando essa molecada muito à vontade. Mas por que eles estão fazendo isso? Então, a sociedade doente como está, tem tanta influência em torno do adolescente que os pais não dão conta de tudo. Então, essas duas áreas, não julgue os pais e não banalize o que o adolescente está sentindo. Vamos ter mais maturidade para lidar com isso. O outro lado da sua pergunta é o que mais que o adolescente pode apresentar. Comece a observar no seu filho adolescente alguns sinais, por exemplo, de automutilação. Então, ele faz pequenos cortes na pele, como passos, como ordens que ele está obedecendo. Por que ele está fazendo isso? Então, chega para ele, converse com ele. Por que você fez isso? Por que está se cortando? Por que você está trazendo dor para você mesmo? Isso, claro, tem explicações psicológicas bastante importantes que não dá para a gente aprofundar aqui, mas para o adolescente, esse corte é uma dor física que de uma certa forma, substitutiva da dor psicológica. Então vamos falar da dor psicológica. Filha, você está se sentindo bem, você está se sentindo bem aqui em casa, você se sente amado por mim. Então esse espaço é suficiente. Agora vamos imaginar o adolescente dizendo, mãe, eu não sinto bem, eu sinto que vocês não me amam, não me respeitam, não me ouvem, que é normal o adolescente falar isso. Nessa hora, não, para com isso, claro que eu te ouço. Não é esse o momento de dar bronca, esse é o momento de, é mesmo, filho, você se sente assim, aí dá um abraço e diz, mas não é verdade, eu te amo pra caramba. Então, mostre o outro lado e aí você está protegendo melhor o seu filho. Marcos, o que vocês psicólogos dizem sobre você botar a luz sobre um tema como esse, que é tabu na sociedade, na imprensa de forma geral, falar de automutilação, falar até mesmo de suicídio. A sociedade precisa falar mais sobre isso para ajudar essas pessoas? Olha, Soler, você tocou num ponto fundamental. A pesquisa tem mostrado que a divulgação de atos de suicídio pode aumentar o número de suicídios, sim, isso é verdadeiro. Mas a conversa profunda e séria sobre o tema, não.
é bem o contrário. Então, isso que a gente está fazendo agora, conversando sobre o suicídio, faz com que o adolescente perceba outras coisas que ele não tinha pensado. E isso pode bloqueá-lo em relação a uma tentativa. Agora, a divulgação de fatos, a divulgação de coisas que realmente aconteceram, de adolescentes que realmente cometeram suicídio, essa divulgação não é importante, não é boa. Por quê? Porque daí o adolescente vê um modelo e acha, vou fazer a mesma coisa. E isso não é legal. Então, vamos conversar, vamos fazer com que a sociedade traga esse assunto à mesa e aprofunde esses pontos para que a gente possa evitar esse mal que está acontecendo na nossa sociedade. Esses casos têm sido investigados pela polícia, inclusive em outros estados do Brasil também casos têm sido investigados. E já se sabe que algumas pessoas estão tentando entrar nos jogos virtuais para tentar auxiliar quem está sendo, vamos dizer assim, manipulado nessas questões, né? Dar esse colo, essa atenção, ainda que seja atenção virtual apenas. Nós temos que ter um outro cuidado aí. Por exemplo, se uma pessoa não preparada em relação a esse tema entra num jogo desse ou entra em contato com o adolescente tentando fazer a cabeça do adolescente para sair dessa, ele pode dizer coisas num momento, exatamente naquele momento que ele nunca deveria ter dito e disse. Aí pode piorar. Agora, qual é esse momento? A população não sabe, as pessoas comuns não conhecem isso. Então, deixe esse trabalho para pessoas especializadas, para a polícia, para os psicólogos, para os psiquiatras, pessoas que estão preparadas para lidar com o tema. Se a gente banalizar isso, logo vem gente, eu só tentei ajudar porque eu tenho bom coração. Mas você fez uma besteira enorme, olha o que aconteceu. Já foi tarde demais. Então, não entre nessa, não tente ajudar se você não tiver preparação. Marcos, e nas escolas? Como é que esse tema deve ser tratado? As escolas são fundamentais para a gente fazer um trabalho de valorização da vida e principalmente, Soler, de um sentimento que está na base do amor à vida, que é o sentimento de pertencer. Por exemplo, se um adolescente se sente parte daquela sala de aula, daquela escola e gosta de estar lá, dificilmente ele vai cometer atos assim. Por quê? Porque o sentimento de pertença faz parte da saúde mental. Agora, o que, por exemplo, o bullying faz? O bullying retira do adolescente justamente esse sentimento de eu faço parte. Ele não se sente parte da escola, nem parte da família, ele sente que não tem amigos, que ninguém gosta dele, e isso tira a base da saúde mental dele. E aí, é claro, que a possibilidade de ir para a morte é muito mais fácil. Então, nós precisamos ajudar as escolas a fazer um trabalho muito legal anti-bullying, mas não só contra as coisas más que acontecem. Nós temos que fazer um trabalho a favor da vida. Então, tem que fazer o adolescente se envolver com trabalhos sociais, com obras que ajudem a outras crianças, outros adolescentes, velhinhos. Então, todo esse trabalho onde o adolescente se envolve e passa a se sentir parte é fundamental para a saúde mental do adolescente. Os pais em casa, a mesma coisa. Filho, como é que você se sente na nossa família? Então, por isso que tem grandes autores, por exemplo, Feuerstein, um israelense, que dizia o seguinte: nós temos que valorizar mais a história da família. Ele tem que conhecer os pais, tem que conhecer os avós, os bisavós. Por que é importante conhecer essa história? Porque eu tenho uma dimensão vertical da vida e não só uma dimensão horizontal. Quando eu tenho só a horizontal, eu valorizo apenas o meu parceiro, o meu colega. E aí não valorizo a família, não tenho o sentimento de pertença e aí a base da saúde mental se perde. Tá certo, Marcos. Agradeço mais uma vez sua presença. A gente encerra aqui lembrando o seguinte, que quem comete atentado contra a própria vida ou mesmo alguma mutilação não comete crime. Quem comete crime é quem incentiva isso, quem promove esse tipo de jogo, esse tipo de discussão, de situação, né? Inclusive é previsto no Código Penal, até eu tenho aqui o artigo 122 do Código Penal, que prevê a criminalização a essas pessoas. Perfeito. Obrigado, Marcos. Foi um prazer. Bom dia.